Olá pessoal, sou Deise Alves e vou compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho aqui, iniciando uma série de vídeos para falar sobre a abordagem corpo-mente, a necessidade da prática física na nossa rotina, a necessidade de incluir o movimento e principalmente o movimento expressivo que nos traz prazer, alegria, criatividade, para manter a nossa saúde no melhor estado e a nossa saúde integral, física, emocional e mental. Vem comigo. E eu vou começar pelo começo, né? Afinal de contas, por que a atividade física é tão importante para a manutenção da nossa saúde e para o nosso bem-estar, para o nosso potencial criativo, o gerenciamento das nossas emoções, produtividade. Eu vou ler aqui alguns trechos de uma matéria que está publicada na Organização Pan-Americana da Saúde, sobre o lançamento das novas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário que a OMS fez em novembro de 2020, bem no meio desse contexto da pandemia, que chamou tanto a atenção da gente para as questões do autocuidado, da atividade física, da saúde física e mental. Ela começa com alguns dados, então ela diz assim, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. Diz também, estatísticas da OMS mostram que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. Globalmente, estima-se que isso custe 54 bilhões de dólares em assistência médica direta e outros 14 bilhões de dólares em perda de produtividade. Então, você que é um empresário, um líder de alguma organização, você pode fazer um paralelo e traçar essa perspectiva na sua organização, né? Qual é a sua perda com afastamentos de funcionários por questões médicas? Qual é a sua perda na produtividade, né, dessas pessoas? E pessoalmente, será que você está no seu melhor estado para produzir? Será que você está no seu melhor estado de saúde para ter uma frequência regular no seu trabalho, não se afastar, não precisar de cuidados médicos? Quanto você perde com isso, falando friamente, né? E levando isso por um outro caráter, né? Falando das questões de satisfação e autorrealização, você se sente bem da maneira como você percebe a sua saúde, o seu potencial expressivo, criativo? Qual é a qualidade do seu bem-estar? Então, vamos seguir aqui e vamos elaborar um pouquinho mais esse raciocínio. Seguindo na matéria, a OMS aqui enfatiza que todas as pessoas de todas as idades e habilidades podem ser fisicamente ativas e que todo tipo de movimento conta. Isso é super importante, né? Então, se eu tenho um pensamento de que eu não gosto de fazer exercício físico, quais são as minhas saídas para isso, né? Então, o que a gente sabe, o que tem estruturado de pesquisas é que as novas diretrizes recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidades, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. O que é uma atividade física moderada? Uma atividade física moderada é aquela que a gente percebe que tem uma mudança no padrão da respiração. Então, é quando a gente percebe visualmente e sentindo que a respiração foi alterada, que os batimentos cardíacos foram acelerados. Isso acontece porque a gente exige maior número de grupos musculares funcionando, e esses grupos musculares precisam de
um combustível para fazer a atividade, a ação. Isso também caracteriza o tipo de exercício ou de atividade que é denominada aeróbica, né? Quando a gente tem o oxigênio como combustível. Para ser ainda considerado uma atividade aeróbica, a gente precisa prolongar esse exercício por um determinado tempo e deixar ele contínuo, né? Ritmado. Então, fazendo uma conta aqui, segundo essas diretrizes, a gente precisaria ter, em média, 20 a 30 minutos, 40, de atividade com essas características durante a minha semana, né? Todos os dias. Será que você faz isso? Será que a sua vida é uma vida ativa ou é uma vida sedentária? Continuando, vamos continuar no texto aqui para a gente ver quais são as outras diretrizes e poder fazer uma reflexão sobre o que a gente tem como hábito na nossa vida e quais são as mudanças necessárias para eu alcançar a saúde plena, física, emocional, mental, porque o exercício e a atividade física entra nesse lugar de beneficiar não somente o meu físico, mas também o meu mental, né? E eu falei lá para vocês que a gente ia falar aqui nessa série de vídeos sobre uma abordagem que considera corpo-mente. O que é corpo-mente vai vir mais para frente, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas é esse nosso funcionamento que não é só físico, ele é também cognitivo, emocional, e também transcendente, né, metafísico espiritual. Ela ressalta aqui, ó, vamos voltar lá. Ele dá uns dados falando: ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar pode adicionar anos à vida e vida aos anos. Isso foi o que disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. E ele continuou: cada movimento conta, especialmente agora que gerenciamos as restrições da pandemia Covid-19. Devemos todos nos mover todos os dias, isso é importantíssimo, todos os dias, com segurança e criatividade. Outra palavra-chave para a gente, né? Quer dizer criatividade? Quer dizer que a gente tem que se movimentar como uma brincadeira, né? Como algo que nos inspira, que traz o componente lúdico à tona e faz com que a gente tenha insights e que a gente, improvisando, vá se organizando através do movimento. Outros dados. Pessoas idosas com 65 anos ou mais são aconselhadas a adicionar atividades que foquem no equilíbrio e coordenação, bem como no fortalecimento muscular para ajudar a prevenir quedas e melhorar a saúde. Isso é fundamental na vida toda, mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente sabe que existe uma perda cognitiva, né? E uma perda da nossa coordenação motora se a gente não estimula essas funções no nosso corpo. Então, a gente precisa estimular, praticar, deixar o corpo sempre conectado com essa capacidade que é motora, que traz equilíbrio para a gente, velocidade de resposta motora, agilidade, e também a gente tem um componente fisiológico aí, que é manter a nossa musculatura no seu melhor estado de fortalecimento, que é a qualidade do tônus, a quantidade de massa muscular que a gente tem. Numa outra live aí que eu fiz e que está postada aqui, eu falei um pouco sobre a saúde óssea, que também a gente, conforme envelhece, vai perdendo essa massa óssea, e o exercício físico é a principal maneira, além da ingestão de nutrientes, né, para a gente manter a qualidade dos nossos tecidos, né? Eles entram como um fator fundamental de reposição óssea e muscular. Então, os trabalhos de força são super necessários. E
quando a gente pensa, mas aí eu tenho que fazer musculação, não necessariamente, e sim, o trabalho de força é necessário, mas existem várias maneiras de fazer isso, não só a musculação, e uma caminhada bem, por exemplo, uma caminhada bem orientada, observando qual é a qualidade da sua postura, qual é a qualidade mecânica da sua passada, você consegue também estimular esse fortalecimento muscular. E isso vai prevenir as quedas e vai melhorar a sua saúde geral, né? Numa visão geral. Vamos lá, seguindo aqui. Todas as atividades físicas são benéficas e podem ser realizadas como parte do trabalho. Isso é muito importante, gente, a gente pensar numa vida ativa, não só no exercício que você vai incluir na sua rotina. O exercício é importante também, a gente já vai falar disso, mas a vida ativa, ela entra nessa conta, né, do não sedentarismo. Então, voltando aqui, né, toda atividade física é benéfica e pode ser realizada como parte do trabalho, esporte e lazer, ou transporte, a caminhada, a bicicleta que te leva de um lado ao outro. Subir escada, por exemplo, é uma das opções que você pode começar a fazer uma escolha para incluir na sua vida um exercício físico. Em vez de pegar o elevador, você sobe a escada, para o carro mais longe, caminha até o lugar que você vai chegar, e outras coisas que possam passar aí pela sua cabeça, né? Seguindo o texto, mas também por meio da dança, brincadeiras e tarefas domésticas cotidianas como jardinagem, limpeza. Então, eu costumo brincar assim com os meus clientes, né, meus alunos, as pessoas que eu atendo, os grupos que eu conduzo, inclusive os grupos artísticos. Vocês aos poucos vão me conhecer e vão saber um pouco mais das minhas atividades profissionais, que a gente tem que brincar com o movimento, né? A gente tem que se divertir com a própria execução de atividades, né? O movimento traz muito prazer para o nosso corpo físico e mental e emocional, né? A gente gera uma infinidade de hormônios, né? E de movimento, enzimas, é antioxidante a atividade física. Então, os benefícios são infinitos. Mudar o estilo de vida, eu tô aqui querendo te convencer sobre isso, porque realmente a saúde anda de braço dado com um estilo de vida ativo. E ter um estilo de vida ativo é ter um autocuidado, é saber das necessidades do seu corpo. Qualquer tipo de atividade física de qualquer duração pode melhorar a saúde e o bem-estar, mas quanto mais exercício, melhor, diz o diretor de promoção da saúde da OMS. Se você precisa passar muito tempo sentado, quieto, seja no trabalho ou na escola, deve praticar mais atividade física para combater os efeitos prejudiciais do comportamento sedentário. Isso também é importantíssimo, porque se a sua vida não é ativa, você é obrigado a ficar parado e sentado e não tem a oportunidade de, na sua rotina, já ir cumprindo com essa necessidade mínima de atividade física para o nosso sistema funcionar bem, você vai precisar criar espaços na sua vida, na sua agenda, na sua rotina, para promover essa atividade que precisa acelerar seu coração, que precisa fazer com que você tenha uma mudança no seu padrão respiratório, que isso seja um pouco prolongado, né, e contínuo. E a gente vai conversar também um pouco mais sobre isso mais para frente, quais são as estratégias, né, e quais são as possibilidades e quais são as práticas físicas mais adequadas para uma vida saudável. Essas novas diretrizes destacam a importância de sermos ativos para nossos corações, corpos e mentes.
E como resultado favorável dessa conduta, beneficiam a todos, de todas as idades e habilidades. A OMS incentiva os países a adotarem as diretrizes globais para desenvolver políticas nacionais de saúde em apoio ao Plano da Ação Global da OMS sobre Atividade Física 2018-2030. O documento foi aprovado por líderes globais de saúde na Assembleia Mundial da Saúde em 2018, para reduzir a inatividade física em 15% até 2030. Então, para fechar essa nossa conversa aqui, eu acho que é muito importante a gente ficar com essa reflexão sobre a gente mudar o nosso hábito e transformar a nossa vida, se ela é sedentária, em uma vida ativa e bastante produtiva em termos da prática de movimento, né? E assim a gente ter um efeito de contágio para toda a nossa comunidade, para o nosso ambiente. Então, a partir da minha atitude e do meu exemplo de estilo de vida, eu consigo chamar atenção para outras pessoas que têm as mesmas dificuldades ou possivelmente estão sedentários, a pensar nisso e promover alguma mudança no seu estilo de vida, né? Normalmente isso acontece quando a gente percebe no outro, ou quando a gente vê efeitos benéficos na vida do outro e a gente quer pra gente também. Então, isso é uma meta que está abraçada por muitas pessoas no planeta, né? Da gente ter uma conscientização da nossa necessidade de melhora na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, através de mudanças muito simples, porque é só uma questão de uma crença, de um paradigma, de um hábito que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que é ser sedentário ou ser ativo, e a partir daí ir criando uma cultura do movimento, uma cultura da saúde linkada com uma vida criativa, uma vida expansiva, uma vida que gera bem-estar em todo mundo, alegria, felicidade e, no caso aqui, longevidade, porque aí a gente tem a oportunidade, a possibilidade de acessar um caminho que nos leva a mais anos de vida, com mais qualidade, com mais produtividade. Então fica aqui essa reflexão, né? Esse documento que me inspirou a falar com vocês sobre a importância da prática física, e logo mais eu venho com mais um tema para trazer para vocês e para a gente refletir junto. Se você gostou, você compartilha, por favor, esse conteúdo para mais pessoas receberem essa informação e também começarem a pensar sobre isso. Salva as informações que você quiser e curte aí, para que isso seja multiplicado para mais pessoas, tá bom? A gente segue junto. Um beijo, até já já!